Olá, eu sou Isabela Reis, fofoqueira profissional. Adoro saber da vida alheia, mas só dou opinião se for solicitada. Aqui, você conta a sua história, chora suas pitangas e eu vou me meter na sua vida. O Ministério da Saúde Mental adverte: não sou profissional de saúde. Sou apenas uma fofoqueira na missão de ajudar nas suas questões e te incentivar a procurar ajuda especializada. Eu tava aqui quieta, mas já que você quis meus pitacos, toma aí então os conselhos que você pediu. Oi, gente! Mais um Conselhos que você pediu está no ar. Bom domingo, boa segunda para você que tá me ouvindo. Hoje eu quero começar esse episódio com um caso. É um caso muito comum, não é a primeira vez que eu recebo ele. E eu acho que vale muito a gente falar sobre isso. Óbvio, né? Senão eu não estaria fazendo um episódio. Mas o caso é uma mulher que quer ter um segundo filho e o marido não quer. E aí eu escolhi esse caso porque eu acho que ele esbarra numa coisa que um episódio que eu já estava pensando e preparando, que é quais são os assuntos, os temas que eu acho essencial, tipo top 3, top 4, top 5 temas que os casais precisam conversar muito antes de decidir firmar uma relação, um casamento, né? Uma relação duradoura, um casamento, ter filhos, né? Se comprometer ali com o outro profundamente. Eu tava pensando, já construindo esse episódio, pensando esses temas, e aí veio esse caso e eu achei que era um gancho perfeito. Então, vamos lá. Olá, tenho 28 anos e aos 14 comecei a namorar com meu atual marido. Aos meus 19, fomos morar juntos. No fim da minha faculdade, aos 21 anos, descobri que estava grávida. Não foi algo planejado. Continuei meus estudos e sofri muito nessa gravidez. Tive uma gravidez de risco devido ao estresse da faculdade, eu estava bem no período de TCC e muita matéria. Eu já trabalhava na época com meu marido, pois somos da mesma área. Então, ao terminar a faculdade, já abrimos nossa empresa. Mais estresse envolvido e eu no puerpério. Tive um colapso e fui diagnosticada com depressão pós-parto. Iniciei o tratamento, mas em meio a isso veio a pandemia. Melhorei um pouco, mas ainda não estava 100%. Morávamos em um apartamento pequeno, então resolvemos construir nossa própria casa. Nos mudamos já fazem 3 anos. Hoje, a minha filha tem 6 anos e sempre comentei que eu imaginava ter meu primeiro filho aos 26 e o segundo aos 29. Minha primeira filha acabou vindo um pouco antes, mas sempre quis ter outro quando passasse toda essa loucura. Minha primeira gestação não aproveitei nada do meu momento. Parece que eu estava apenas lutando para conseguir ficar em pé e aguentar. Até então, eu pensava em engravidar novamente nos meus 30, 31 anos, onde eu acredito estar bem mais calma a vida comparado aos meus 21. Lembrando que agora ela tem 28, então daqui a 3, 4 anos. Mas eu sinto que ele não quer mais ter filho, e acredito que se eu quiser realmente ter outro, eu teria que me separar. Antigamente sempre comentávamos juntos que teríamos 2, mas como eu tive uma gravidez difícil, cogitávamos em adotar no futuro, mas simplesmente ele mudou de ideia. E eu tenho medo de estar perdendo tempo em uma relação onde cada um tem uma visão sobre um assunto que eu acho bem decisivo. No geral, a gente se dá muito bem. Nunca brigamos, estamos sempre juntos, pois trabalhamos literalmente juntos há 9 anos. Moramos em uma cidade pequena, conseguimos pagar uma escola particular para nossa filha desde bebê. Temos casa, carro, viajamos bastante e, novamente, me sinto perdida. Ando muito triste com tudo isso. Eu sei que hoje em dia não temos um cenário perfeito para pôr mais um filho na Terra devido ao meio ambiente colapsando, mas eu tenho uma irmã e sempre foi meu porto seguro, minha melhor amiga. Quando nós perdemos nosso pai, eu tinha 10 anos e foi ela quem me amparou e quem me entendia e vice-versa. Não consigo imaginar minha filha sem essa relação de irmã, que para mim é diferente de amizade externa, pois falamos e entendemos coisas que não consigo falar com outros amigos. E agora me sinto perdida. Será que eu tô sendo burra em pensar nisso agora e deveria deixar o tempo dizer como vai dar as coisas? Simplesmente não sei. E aí, queria começar essa resposta dizendo que eu acho que esse é um tema muito importante de ser conversado e de convergir numa relação. Algumas pessoas vão achar que isso é uma coisa pequena, quem tem um filho tem outro, não muda nada, quem decide o filho é a mulher, mas eu sinceramente acho que esse é um assunto de extrema importância.
E acho, assim, se você tem um grande sonho na sua vida de ter filhos, eu acho que quando você começa a se relacionar com uma pessoa, esse é um assunto que tem que surgir. Imagina você começar a se relacionar, você quer muito ter filhos, com alguém que fala categoricamente que não quer. É óbvio, gente, que nem tudo está escrito em pedra, as pessoas podem mudar de ideia. Mas o fato é que, às vezes, as pessoas podem não mudar. E aí, o que você vai fazer? Ter filho com alguém que não quer ter filhos? Que está te dizendo que não quer ter filhos? Obrigar uma pessoa a ter filhos? Será que vale a pena manter uma relação por anos para separar porque um ou outro quer ter filho? Às vezes eu acho que vale, tá? Eu não acho que todo relacionamento para ser bom tem que durar para sempre e virar uma família de margarina. Mas eu acho que tem algumas conversas que precisam convergir, serem combinadas, conversadas numa relação. Quais são, na minha opinião, sobre ter ou não ter filhos e a educação desses filhos? Como é que vocês imaginam que esses filhos serão educados, né? Porque você é uma pessoa que acha violência contra a criança, castigo, algo absurdo. E se relacionar e ter filhos com alguém que acha que esse é o modelo certo de criação, isso é a receita para o caos, né? Outra coisa que eu acho que precisa convergir, planos financeiros. É óbvio que cada um no casal, torcemos por isso, né? Precisa ter autonomia com o dinheiro, com o próprio dinheiro, com o que decide, né, de grandes planos financeiros individuais. Mas eu acho que isso precisa ser conversado. Então, se tem uma pessoa do casal que trabalha fora e outra que trabalha em casa, né, que cuida da casa, que é dona ou dono de casa, isso precisa ser conversado. Olha, você está sendo remunerado financeiramente, eu não tô. Se a gente se separar, eu não vou ter uma aposentadoria, não vou ter um pé de meia. Qual vai ser o nosso regime de divisão de bens, então, se eu estou fazendo esse trabalho doméstico, né, de cuidado com os filhos, de cuidado com a casa, e você é a pessoa que está ganhando dinheiro? Então, uma pessoa que é completamente gastadeira, que é torrar todo o dinheiro, e a outra é super conservadora. Como é que vocês vão chegar no meio termo em relação a isso? De planos de investimento para o futuro. Eu não aceito nunca na minha vida comprar um apartamento. Eu só quero morar de aluguel o resto da vida. Tem como conciliar esses dois planos? Então, acho que essas são conversas que precisam ser feitas. Assuntos que precisam ser debatidos em um relacionamento. Às vezes as pessoas vão concordar, às vezes as pessoas vão discordar, às vezes isso vai ser uma ruptura absoluta, às vezes vocês vão conseguir chegar no meio termo. Outra coisa que eu acho muito importante, o modo de vida. Gente, uma pessoa tem o sonho de viver nômade pelo mundo e a outra é completamente enraizada na sua cidade, na sua rotina, na sua vida. Essas pessoas conseguem? Vão conseguir manter essa relação? O sonho de uma pessoa é botar tudo numa Kombi, numa van e viver rodando o Brasil, morando num motorhome, numa Kombi. E a outra quer ter uma progressão de carreira estável numa empresa, CLT. Isso é possível? Essas pessoas viverem, conseguirem chegar no meio termo, né? O que se pensa em relação ao futuro? É óbvio que esses dois exemplos que eu dei são exemplos extremos, talvez essas pessoas nunca nem se conhecessem, mas muitas vezes as pessoas levam uma vida tradicional, regrada, porque precisam se sustentar, mas tem como ambição a longo prazo se desgarrar disso e viver outro tipo de rotina e de vida. Eu conheço uma pessoa que trabalhou 30, 40 anos como CLT, mas o sonho de vida dela é comprar um motorhome e passar a aposentadoria inteira viajando o mundo, dirigindo, viajando o mundo. Então, se tem uma pessoa que não tem esse plano a longo prazo, isso é um assunto que precisa ser conversado. Então, eu acho que são alguns assuntos que eu acho que valem a conversa e que é de bom tom convergir, né? Essas opiniões se encontrarem. Não acho que que tem outros assuntos que são obrigatórios. Eu gosto de música X, você gosta de música Y. Eu gosto de filme tal, você gosta disso. Eu gosto de ir à praia, casa de praia, eu gosto de casa de serra. Gente, isso aí eu acho que são coisas menores. Óbvio que ter gostos similares aproxima as pessoas, mas eu acho que o que realmente
amarra ou destrói uma relação, são coisas maiores. Enfim, já tem um episódio aqui no Conselhos sobre filhos, ter ou não ter, é um episódio muito bom. E eu tô muito fechada com essa ouvinte, de que se você quiser muito, se isso for um sonho a ser realizado ainda na sua vida, e ele não quiser de jeito nenhum, a solução é realizar esse sonho de outra forma. Eu não acho, gente, que é possível dizer com segurança que vou ter um segundo filho e vai dar tudo certo. A nossa vida, a nossa relação não vai ser abalada, mesmo se eu tiver um segundo filho com essa pessoa que não quer ter. Eu acho que é um movimento muito arriscado. Muito arriscado. É simples você se separar de um casamento em que você é feliz com o plano de encontrar uma outra pessoa para ter um outro relacionamento muito bom, para ter um outro filho? Muito arriscado também. É simples a solução de você se separar de um relacionamento que você é feliz para ter um projeto de maternidade solo? Também é muito difícil. Então não tem escolha muito fácil, não tem solução fácil para esse problema. Mas eu acho que a gente precisa de mencionar que, assim, ter filho sem vontade pode ser uma tragédia na vida de uma pessoa, de uma relação, de uma família. Né? Se tem uma pessoa que textualmente diz que não quer ter filho, né? E a natural desestabilização que uma nova vida, né? Uma nova rotina causa numa família, isso pode ter consequências gigantes. Então, assim, se esse sonho for maior que tudo, maior que essa relação, maior que esse casamento, maior que essa família que você construiu até agora, eu acho justo que você procure realizar de um jeito que você seja feliz e evite decepções. Eu acho que um filho, gente, é sempre um risco que a gente corre. É um tiro no escuro. Especialmente se a sua vida já está muito estável, muito resolvida, né? Como essa ouvinte diz que parece estar. Então, vocês conseguem pagar uma escola particular para a filha, vocês têm casa, vocês têm carro, vocês viajam, vocês têm uma empresa, vocês trabalham juntos, vocês estão com uma vida muito encaixadinha. Um filho pode desestabilizar isso tudo. É um risco que você corre, gente. Qualquer momento que você decidir ter um filho, ou você tem um filho não planejado, de surpresa, você está correndo o risco de bagunçar a sua rotina. É um risco que você corre. Para algumas pessoas, a vontade da maternidade, da paternidade, da parentalidade vale o risco. Para outras, não. E eu acho que você tem que pensar muito, 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 muito em nome de que você quer correr esse risco. Eu tenho muito medo das duas coisas que ela aponta nesse texto. A primeira é a expectativa de que agora, como você tem uma vida mais estável, você vai ter uma gravidez e um pós-parto e esses primeiros anos do seu filho também mais estável. O que tudo indica que pode ser, quando a gente olha para a primeira gravidez, terminando a faculdade, isso não vai mais acontecer. Você estava abrindo a empresa já está funcionando. Mas qual é a garantia que você tem de que essa gravidez vai ser 200% diferente da que você teve e que outros imprevistos não vão aparecer e que você também não vai ser de novo surpreendida pela vida? Por que eu tô falando isso? Porque isso é um pensamento que já me rondou muito, porque eu queria muito, 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 muito ter um parto normal e eu não pude ter. E aí, em muitos momentos ao longo dos últimos 3 anos e meio, eu pensei, eu quero ter outro filho porque eu acho que eu preciso viver a experiência de viver o parto que eu tanto queria. E toda vez que eu pensava isso, eu pensava, quem garante que ter outro filho vai me dar o parto que eu sonhei? Ninguém. Rigorosamente tudo pode acontecer. Então, assim, quero ter um filho ou eu quero ter um parto? Não dá pra escolher querer ter um parto. Porque você escolhe ter um parto, mas na verdade você vai ter um filho. E o parto pode ou não acontecer. O que vai acontecer? O filho. E o filho, você quer? Eu, até o momento, decidi que, na verdade, não. Eu gostaria de ter o parto nessa minha idealização, né? Mas eu realmente não tô pronta e acho que não quero ter outro filho. Então, a primeira pergunta é, você quer ter uma gravidez diferente do que você teve? Ou você quer ter um filho de fato? Que não há nenhuma
segurança, não há nenhuma certeza de que você vai ter uma gravidez, que você vai conseguir aproveitar e vai ser maravilhoso e vai ser tudo que a outra não foi. É óbvio que pode ser. É óbvio que as circunstâncias mudaram. É óbvio que a sua vida estava muito mais estável. Mas é só para lembrar, gente, que isso é idealização da nossa cabeça. Tudo que acontece no pensamento de uma gestação, de um planejamento de um filho, é idealização. Na prática, tudo pode acontecer. Então, por mais que você queira viver uma outra gravidez e poder aproveitar a outra, né? Poder viver isso de forma diferente, você não tem garantia. O que você tem garantia? Que você vai ter um filho. E é o filho que você quer? Eu acho que essa é uma pergunta a ser feita. E eu acho que a outra coisa que é, na verdade, o que mais me preocupa, a primeira coisa que me chamou muita atenção nesse texto, e eu acho que a gente volta ao episódio dos Rompendo Laços Familiares, que eu tenho pânico, desespero, quando eu vejo essa justificativa de eu quero dar um irmão pro meu filho porque eu amo muito os meus irmãos. Gente, isso é muito perigoso. Porque essa é uma projeção da relação que você tem com a sua irmã. Quem disse que seus filhos vão ter essa relação? Quantos irmãos você conhece que tem uma relação muito próxima? Vários, eu imagino. Mas quantos irmãos você conhece que tem uma relação que é péssima? Ou que então é distante? Eu conheço vários. E às vezes não é nem porque uma pessoa é má, é mau caráter, é mal criado, os pais erraram absurdamente na criação dos dois, mas às vezes são pessoas diferentes, que têm gostos diferentes, que têm planos de vida, visões de vida diferentes, jeitos de aproveitar a vida diferentes. Isso afasta naturalmente as pessoas. É óbvio que os irmãos sempre vão ter uma história em comum, que amigos de vida não vão conseguir acessar. Né? Só os irmãos sabem como é que é o pai, como é que é a mãe, como é que é aquela dinâmica familiar, como é que essas pessoas se comportam. Os irmãos sabem disso. Por mais que você explique para um amigo seu, não é a mesma coisa. Mas será que os seus filhos, né, hipoteticamente, terão essa relação, essa identificação a mesma que você tem com a sua irmã? Gente, não tem como saber. E eu sei que a mente vai muito longe imaginando essa relação linda que seus filhos podem ter, mas essa não é uma realidade concreta, certa, óbvia. E eu acho muito perigoso para a sua própria saúde mental e as suas expectativas ao longo prazo que você decida por uma segunda gravidez, um segundo filho, só porque você quer. E eu acho muito perigoso para a sua própria saúde mental, as suas expectativas a longo prazo nessa família que você imaginou, que você decida uma segunda gravidez, que você decida ter um segundo filho, só porque você quer ter irmãos unidos, que é algo que pode não acontecer. Eu acho que a decisão tem que passar por a sua vontade de ter 2 filhos. A decisão é, eu quero ter 2 filhos? Então, sim. A questão é, eu quero ter uma dupla de irmãos amigos? Cuidado. É um risco, porque pode acontecer e pode não acontecer. Então, eu acho que a gente precisa olhar os filhos como os dois seres humanos, 2 indivíduos separados. E não pensar os filhos como um combo, uma dupla de amizade. Vão ser 2 indivíduos diferentes. Você quer esses 2 seres humanos na sua vida? Ou você quer o combo dos super-irmãos? O combo dos super-irmãos não dá para garantir. É um risco que você corre. Você vai ser feliz tendo 2 filhos? Ou você quer ser feliz tendo uma dupla de irmãos que são melhores amigos? Está preparada para a possibilidade de ter 2 filhos e eles não serem melhores amigos? Isso vai te fazer feliz também? Porque a sua questão é de botar 2 seres humanos no mundo, viver a maternidade 2 vezes? Você só quer viver a maternidade 2 vezes se for para dar um irmão para fazer companhia para o outro. E eu tenho medo dessa projeção, porque essa é uma expectativa que existe só na sua cabeça. Pode dar tudo certo? Claro, gente. Pode dar tudo errado? Também. Você tá pronta para se der tudo errado? E eu acho que assim, o seu marido pode não ter essa projeção, essa expectativa de dar um irmão, né, para os filhos de vocês.
Ele pode não querer correr o risco de bagunçar a vida estável que você já tem. E ele pode simplesmente não querer ter outro filho. É isso, sim. Tem pessoas que não querem correr o risco de bagunçar a estabilidade que foi alcançada. Essa é a minha grande coisa que me afasta de pensar em ter um segundo filho. Porque assim, agora que eu tô começando a botar a cabeça pra fora do tsunami, bagunçar tudo de novo, que já tá tão encaixadinho. Ai, não sei. Ao mesmo tempo, eu acho que eu simplesmente não quero. Tô satisfeita com um filho só. Não sei se eu quero uma outra demanda emocional, né? E pra mim a questão da demanda emocional é muito intensa. De criar, de dar toda essa disponibilidade emocional de atenção pra outra pessoa. Não sei se eu quero. Assim, gente, desculpa, qualquer justificativa pra não querer ter outro filho ou não querer ter filho é uma justificativa válida. As pessoas têm direito a fazer essa escolha. Deveriam, inclusive, ter ainda mais direito a poder fazer essa escolha, né? Especialmente as mulheres. Mas eu acho que são coisas que vale a pena pensar. Não é pra desestimular de jeito nenhum a sua vontade de ter outro filho, mas eu acho que é pra propor uma reflexão de quais são essas justificativas, essa vontade. E às vezes a vontade é tipo, eu quero ter vontade, eu quero exercer a maternidade mais uma vez, eu quero viver com um recém-nascido, um bebezinho, viver essa experiência de novo, e tá tudo certo. Mas eu acho que especialmente numa relação estável que a pessoa tem, e que uma pessoa não quer e a outra quer, eu acho que vale ainda mais refletir sobre os motivos da pessoa que quer ter outro filho. E chegar e conseguir também refletir e entender os motivos da pessoa que não quer. Inclusive para vocês amadurecerem essas posições, mudarem de posições, decidirem por essas posições e decidir o que vai acontecer a partir disso. E eu acho que essa é a solução quando esses planos de vida não se encontram. Fazer muita autorreflexão. Será que é isso mesmo? Será que é isso que eu acredito? Será que é isso que eu quero? Em relação àqueles tópicos que a gente falou. Educação de filho, modo de vida, planos financeiros. Pensar a longo prazo a vida. É isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que faz sentido pra mim? Esses pra mim são planos, valores importantes? Então esses são pra você? Não, mudei de ideia. Consigo chegar nesse lugar que você tá. Não, então vamos conseguir encontrar um meio termo. Eu consigo ir até aqui. Você consegue vir até aqui? Não dá pra chegar no meio termo. Nós somos pessoas muito diferentes. A gente tem planos realmente muito diferentes. Essa relação, então, não vai continuar? Eu acho que essas são conversas que precisam ser tomadas, decisões e conversas que precisam ser tidas para serem tomadas. Mas acho que parte de um lugar de muita autorreflexão. É isso, gente. Esse era um caso que eu achei que valia muito trazer, porque é um assunto recorrente no meu e-mail do Conselhos. Quero ter filho, meu marido não quer. Meu marido quer e eu não quero. Minha esposa quer e eu não quero. Então, isso é um assunto muito comum, que eu acho que mexe muito, né, com as famílias. E acho que a gente merecia tratar aqui. E aí, passando por essa coisa da idealização e da projeção, né? O quanto a gente projeta nos nossos filhos, o quanto a gente projeta na nossa família as nossas expectativas, as nossas idealizações, e o quanto isso pode ser frustrante se a gente não tá preparado, né? Pra nossa idealização não se concretizar. E aí a gente volta no episódio dos rompendo laços familiares, que no final eu falo pros filhos, né? Eu imagino que deva ser muito frustrante você romper com seus irmãos, porque isso também é romper a expectativa dos seus pais, que acreditaram que vocês seriam melhores amigos. Isso é muito pesado. Isso é muito pesado. Essa expectativa dos pais e das mães de que os filhos vão ser melhores amigos e que precisam manter uma relação muito próxima é muito pesado, porque isso pode não acontecer. E tá tudo certo também se não acontecer. As pessoas têm esse direito. Então, acho que esse é um assunto que a gente precisa falar mais, assim, o quanto a gente projeta no outro e nos nossos filhos as nossas idealizações e o quanto a gente está errado em fazer isso. Porque pode não acontecer e eles não têm culpa nenhuma. É isso, minha gente. Conselhos que você pediu @gmail.com. Volto na semana que vem. Uma boa semana para vocês. Beijo, tchau.